Para o segundo ano do ensino médio. Nós estamos na semana de 2 do volume 2 do PET de Química. Então, a gente, na aula de hoje, é a continuação da semana passada, na qual a gente estava trabalhando as propriedades coligativas. A gente deu uma breve explanada na última aula sobre tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmose, mas as atividades foram todas direcionadas para tonoscopia. Na aula de hoje, ela é um pouquinho mais voltada para a ebulioscopia, a segunda propriedade coligativa aí. Então, o que seria a ebulioscopia? Para a gente refrescar as ideias. É a propriedade coligativa que estuda a elevação da temperatura de ebulição do solvente em uma solução. Só relembrando, solução é composta por soluto e solvente. Soluto, a parte que será dissolvida, solvente, aquela que dissolve. Aqui a gente trabalha muito com o solvente como sendo a água, porque a gente sabe que o maior solvente é a água. A gente trabalha ela como ela dissolve a maioria das substâncias. Então, o que seria isso? Para que um líquido entre em ebulição, se faz necessário aquecê-lo até que a pressão de vapor fique igual à pressão atmosférica. Na última aula a gente já falou sobre isso, sobre pressão máxima de vapor, que é o momento em que entra em equilíbrio a quantidade de vapor que está sendo evaporada do líquido e a quantidade de líquido que está sendo novamente condensada. Isso aí, essa força, digamos assim, que os vapores desse líquido fazem sobre esse recipiente, sobre a atmosfera, a gente chama de pressão máxima de vapor. E a pressão atmosférica, a gente sabe que ela tem uma participação direta na temperatura de ebulição. Logicamente, sempre quando a gente pega uma atividade, a gente vê lá falando que, por exemplo, a água, a temperatura de ebulição da água são 100 graus Celsius ao nível do mar. Por que ao nível do mar? À medida que a altitude aumenta, a pressão diminui. Então, um líquido entra em ebulição em uma temperatura mais baixa. Quanto menor a pressão, menor a temperatura de ebulição. Por exemplo, em uma cidade lá no Peru, que já está mais de 1000 metros de altitude, logicamente que a água lá vai entrar em ebulição a menos de 100 graus. Por que isso? Porque a altitude é maior e a pressão é menor. Então, um líquido vai entrar em ebulição quando? Quando a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Quando a pressão atmosférica é menor, logicamente essa temperatura de ebulição também vai ser menor, tá? Então, até aí, ok. Mas quando existem partículas insolúveis em mais o solvente, o processo é dificultado. Então, a ebulioscopia surge para explicar esse fenômeno. Por que quando isso? Quando eu adiciono um soluto não volátil, o que vai acontecer? Vai dificultar que essas pressões se igualem, né? Então, um fenômeno que a gente pode trabalhar aí para explicar muito bem essa questão de temperatura, de ebulição, pressão, é o sistema da panela de pressão. Então, a gente já está vendo aí que ela conta com a válvula de segurança, e o pino e a válvula para controle de pressão, a água e o vapor ali dentro. Esse vapor aqui dentro é onde está a nossa pressão máxima de vapor. Então, por que os alimentos cozinham muito mais rápido dentro da panela de pressão? É o que a gente vai explicar aqui, ó. Pelo seguinte fato, os alimentos em uma panela normal, a água vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius. Ou seja, eles vão estar sendo cozidos a 100 graus Celsius. Né? Colocou até um gráfico aqui. Logicamente, a gente está um pouquinho acima do nível do mar aqui na nossa cidade. Então, colocou a 98. A água vai começar a ferver aqui e vai cozinhar esses alimentos. Isso em uma panela normal. Na panela de pressão, o que acontece? Como que ele diz? Como o próprio nome diz, panela de pressão. Ela aumenta a pressão do sistema.
Aumentando a pressão, o que vai acontecer? Vai dificultar que a pressão máxima de vapor atinja a mesma pressão da atmosfera, ok? Então, isso vai fazer com que a água entre em ebulição a mais de 100 graus Celsius. Se a água vai estar em ebulição a mais de 100 graus Celsius, logicamente o calor transferido aqui é maior do que o calor transferido em uma panela comum. Por isso, os alimentos vão cozinhar mais rápido, porque a temperatura aqui dentro da panela de pressão vai estar maior. Muito bem. Então, o que essa propriedade também nos explica? A ebulioscopia. Pensando aqui já em um sistema aberto, né? A água pura, o que acontece? Ela entra em aquecimento a 100 graus Celsius e a 1 atm, ao nível do mar. Sempre trabalhando aqui ao nível do mar. Ela vai se aquecer. Essa mesma mistura aí, ó, se eu pegar a água e adicionar a ela um soluto não volátil, seja lá o sal, açúcar, e colocar em aquecimento, o que vai acontecer? Ela também vai ferver, só que ela vai ferver a mais de 100 graus Celsius. Por quê? A adição desse soluto não volátil vai dificultar o desprendimento das partículas da substância. Aqui já se trata de uma solução. Aqui a gente está trabalhando a água pura, uma substância pura. Por isso ela vai ferver a 100. Quando eu adiciono soluto não volátil, o que acontece? Ele vai dificultar com que essas partículas se desprendam e aí ela vai ter uma pressão máxima de vapor menor do que na água pura. Ok? Então, quando a gente adiciona um soluto não volátil a um solvente, a temperatura de ebulição do solvente aumenta. Como nos dois exemplos que a gente viu aí, a questão primeiro da panela de pressão, eu expliquei por que a pressão lá dentro aumenta a temperatura, e agora o porquê na última figurinha ali, mostrando por que a adição de um soluto faz com que a temperatura aumente. Então a gente tem um gráfico aqui, ó, dentro do PET ele traz esse gráfico e pede para a gente observar que no gráfico, que a concentração da solução 2, olha só, concentração 2 é a maior, certo? Então, quanto uma maior concentração, quer dizer o quê? Que tem uma maior quantidade de partículas dissolvidas nela. Então, a temperatura do seu solvente começa a entrar em ebulição também é maior. Então, tem a temperatura 0, seria aqui o solvente puro, a temperatura 1, na qual eu tenho a solução já de concentração 1, e a substância 2, que tem concentração 2, é mais concentrada, então a temperatura dela é maior, chegando aqui já a T2. Ou seja, a pressão de vapor dessa substância é menor do que a pressão de vapor do solvente puro, ok? Então é isso que está explicando no gráfico aí, como a gente já falou aqui em cima. Se eu adiciono um soluto não volátil a um solvente, a temperatura de ebulição do solvente aumenta. Olha só, T0 representa a temperatura de ebulição do solvente puro. Há uma concentração 1, que já é uma solução, já tem uma temperatura maior. E se eu aumento a concentração na concentração 2, o que acontece? A temperatura de ebulição dele também já aumenta. À medida que aumenta a temperatura de ebulição, eu diminuo a pressão máxima de vapor. Ok? Então, vamos às atividades de hoje. Quando se aquece uma solução de água e cloreto de sódio, água com o sal de cozinha, observa-se que o ponto de ebulição se eleva à medida que a mistura é aquecida. Foi todos os exemplos que a gente já colocou aí atrás. Se eu tenho uma solução de água, eu vou observar que ela vai entrar em ebulição a mais de 100 graus Celsius. A que se deve essa elevação na temperatura de ebulição? Ao efeito ebulioscopia. Porém, essa elevação se deve à diminuição da energia cinética das moléculas? Não, que quanto mais eu aumento a temperatura, eu também estou aumentando a energia cinética das moléculas, ok?
Então, não explica isso aí. Essa elevação da temperatura se deve ao aumento da energia cinética das partículas de cloreto de sódio? Também não. É igual eu expliquei. Quanto mais eu aumento a temperatura, mais eu aumento a energia cinética. O que é essa energia cinética? Esse movimento vibracional das moléculas dentro da solução. Então, o que se deve à elevação dessa temperatura? Ao aumento da concentração do soluto na solução. Por quê? Quanto maior a quantidade de sal, maior a elevação da temperatura. Se fosse uma substância pura, ela estaria entrando em ebulição a 100 graus Celsius, ao nível do mar. Portanto, então, a nossa alternativa correta para o número 1 aí do PET seria a alternativa C. Ok, pessoal? Vamos seguindo, então, o número 2. Na ebulição, então já estamos com o líquido em ebulição aqui. A pressão de vapor de uma solução aquosa de 0,05 mols de glicose é observações. Então já estamos em ebulição, trabalhando com pressão máxima de vapor. Pressão de vapor. A gente sabe que quanto maior a concentração dessa solução, menor vai ser a pressão de vapor. Então, lembrando também que eu estou trabalhando com uma substância molecular, que é a glicose, tá? Que ela não vai sofrer aqui a ionização. Então, na ebulição, a pressão de vapor de uma solução aquosa de 0,05 mols de glicose é o dobro da pressão de vapor de uma solução aquosa de 0,05 mols de glicerol. Então, só para a gente lembrar um recadinho aqui. Quanto maior a concentração de soluto dissolvido, menor será a pressão de vapor dissolvente. Então, observando essas duas concentrações aqui, as concentrações são iguais. Então, não tem lógica dizer que ela será o dobro da pressão de vapor. Elas vão ter a mesma pressão de vapor, pois tem a mesma concentração. Na letra B, ele já fala diferente, que seria a metade da pressão de vapor de uma solução aquosa de 0,05 mols de sacarose. Lembrando que o glicerol e a sacarose também são substâncias moleculares. E tem a mesma concentração que a solução de glicose. Então, portanto, elas vão ter a mesma pressão de vapor e não a metade delas aí. Só lembrando aqui o nosso recadinho aqui embaixo. Maior a concentração de soluto dissolvido, menor a pressão de vapor do solvente. Então, na letra C, igual a pressão de vapor de uma solução aquosa de igual concentração em mol por litro de frutose. Então, tem uma frutose aqui que também é uma substância molecular e tem uma concentração igual à quantidade de matéria. Então, se elas têm a mesma concentração em quantidade de matéria, logo, elas vão ter a mesma pressão máxima de vapor. Só lembrando, pessoal, independente da natureza da solução, ou seja, se é de glicerol, se é de sacarose, se é de frutose, o que importa aqui é a quantidade de matéria do soluto dissolvido e não a natureza da solução. Okay? Então, independente se é glicerol, se é sacarose, se é frutose, o que a gente observa sempre? A quantidade de matéria dissolvida dentro dessa solução. Ok? Então, ficamos correto aí a letra C. Porém, a gente tem uma pequena observação a fazer nessa questão aqui, ó. Se as duas soluções já estão em ebulição, as duas pressões de vapor são iguais à pressão atmosférica, ok? Então, o que a gente falou? Para um líquido que entra em ebulição, se faz necessário que a pressão de vapor dele entre em equilíbrio com a pressão atmosférica. Então, se ele já está em ebulição, a pressão atmosférica é igual. A gente elimina a letra D, porque ele fala que seria a metade da pressão de vapor de uma solução de glicose, tá? E não seria. E
igual à pressão de vapor de uma solução aquosa de igual concentração em mols por litro de sal de cozinha. Então, aqui, o que a gente observa? Que a letra E também está correta, que independente da quantidade de soluto dissolvido, de NaCl, essa substância já está em ebulição. Então, se elas têm a mesma quantidade em concentração de sal de cozinha, logicamente elas vão ter também a mesma pressão de vapor, tá? Então, fica essa observação aí. Próximo exercício, número 3. 2 recipientes iguais contêm líquidos em contínua ebulição. Então, se eles estão em ebulição, contínua ebulição, estão fervendo. O recipiente 1 tem água pura. Opa, uma informação importantíssima para a gente. Água pura. E a gente sabe que a pressão máxima de vapor da substância pura é maior do que a pressão de vapor de uma solução. E que, se a pressão de vapor dela é maior, a sua temperatura de ebulição é menor. Ok? E o recipiente 2 contém água do mar, a água salgada. O gráfico que melhor representa a variação das temperaturas dos líquidos em função do tempo é... Então, eu vou observar o que nesse gráfico aqui? Ele está mostrando a temperatura em função de um tempo. O que vai acontecer com o recipiente 1? Se o recipiente 1 contém água pura, o ponto de ebulição é menor do que o do recipiente 2, logicamente. Então, aqui a gente já elimina a letra A, porque o 1 está maior. Entendido, pessoal? Então, se o contém 1 é água pura, a temperatura de ebulição dele é menor. Então, a gente está aqui entre a letra B, a letra C e a letra D. Ok? Então, já eliminamos de cara a letra A e B, que contém a água do mar. Então, o próximo. A água pura atinge o seu ponto de ebulição a quanto? A 100 graus Celsius ao nível do mar. E as suas moléculas vão passar para o estado de vapor. Então, quando o líquido atingir os 100 graus Celsius, a sua temperatura ela vai permanecer o quê? Constante, porque ela é uma solução pura. E temperatura de ebulição é uma propriedade específica da matéria, que vai ser o quê? O que é uma propriedade específica? Cada substância pura tem a sua determinada temperatura de ebulição. Isso só vai se alterar quando eu adicionar um soluto não volátil. E aí que vai passar a se tornar uma solução. Então, se é uma substância pura, toda substância pura se comporta dessa forma. Quando ela atingir os 100 graus Celsius, ela não vai elevar a sua temperatura. Ela vai se manter naquela temperatura constante até que evapore todo aquele líquido. Então, digamos que desta forma, a gente já elimina aqui a letra B e a letra... A gente já elimina a letra B, que a letra A e D, a letra A e E nós já tínhamos eliminados na primeira observação. Agora a gente elimina também a letra B. Ficamos com a letra C e a letra D. Por quê? Porque elas atingem a temperatura de ebulição e permanece constante o gráfico aqui. Para finalizar, então a solução de água do mar, quando ela inicia sua ebulição, a ebulição com o passar do tempo, o solvente começa a evaporar, o que torna a solução o quê? Mais concentrada. Quanto mais água evaporar, maior vai ser a quantidade de soluto em uma certa quantidade de solvente. Então, aumentando a concentração desta solução, o que acontece? Faz com que a pressão de vapor dela diminua. Diminuindo a pressão máxima de vapor, o que eu vou estar fazendo? Aumentando a temperatura de ebulição desta substância, como a gente já explicou aqui anteriormente. Então, à medida que a ebulição avança, o ponto de ebulição também vai continuar a subir. Então, nos leva a deduzir que a alternativa correta é a letra C. Ok? Então, mais uma atividade concluída aí. Próxima atividade, número 4. Foi observado que o cozimento de meio quilo de batatas em 1 litro de água é mais rápido se adicionarmos 200 gramas de sal à água do cozimento.
Logicamente, segue aquele mesmo ritmo da panela de pressão que a gente falou e a questão da ebulioscopia. Se eu adiciono um soluto não volátil, eu aumento a temperatura de ebulição. Aumentando a temperatura de ebulição, eu vou aumentar a temperatura do sistema. Então, por isso a gente observou aí que o cozimento dessas batatas é mais rápido quando eu coloco sal na água, porque a água vai ferver a uma temperatura maior do que 100 graus Celsius. Considerando as seguintes possíveis explicações para o fato, estão corretas as explicações. Número 1. A adição de sal provoca um aumento da temperatura de ebulição da água? Corretíssimo. É o que a gente trabalha aqui e está explicando o fenômeno da ebulioscopia. A adição do soluto não volátil vai aumentar a temperatura de ebulição da água. 2. A adição do sal provoca o aumento da pressão máxima de vapor? Olha só, eu estou diminuindo a pressão máxima de vapor, porque eu estou impedindo o líquido que passe para o estado de vapor, né? Então, a 2 está errada porque a adição do sal faz com que a pressão da água, de vapor da água, vá diminuindo, devido às interações entre as partículas do sal e as moléculas da água, impedindo que as moléculas de água se desprendam e vão se tornar vapor. Então, número 2 está errada. E a terceira aqui, ó, o sal adicionado não altera a temperatura de ebulição da água, mas reage com o amido das batatas. Olha só, nada a ver isso aí. A gente está contradizendo tudo que a gente explicou aí sobre ebulioscopia e contradizendo também o que a gente falou sobre a ebulição da água aqui na alternativa número 1. Então, ela está errada porque a adição do sal provoca, sim, o aumento da temperatura de ebulição da água, de acordo com a explicação. E não tem nada a ver com a reação do amido das batatas lá, tá? Então, portanto, o número 3 também está incorreta. Então, ficamos apenas aí com a alternativa correta, apenas a número 1. Então, portanto, a nossa alternativa seria a letra A. Próxima atividade, número 5, bem curtinha aqui, ó. Apresenta maior ponto de ebulição ao nível do mar, a solução. Olha só que interessante. Aquela que vai apresentar maior ponto de ebulição, né? Estamos aqui com 5 soluções. 0,1 mol de glicose, meio mol de glicose, 1 mol de sacarose, 1,5 mol de ureia e 1,5 mol de cloreto de sódio. Vamos relembrar? Quanto maior a concentração da solução, maior é o seu ponto de ebulição. Então, o que eu vou ter que observar dentre essas alternativas? Aquela que tiver a maior concentração. Poxa vida, mas aí você fala, Derlon, a solução de ureia e de cloreto de sódio tem a mesma concentração, que é de 1,5 mols. Então, como que eu vou conseguir distinguir essas duas soluções? Muito simples. Vamos lembrar da aula passada que a gente trabalhou a concentração molar. A ureia, por se tratar de uma substância molecular, ela não vai sofrer ionização. Já o cloreto de sódio, ele vai sofrer, certo? Então, o cloreto de sódio ele é um composto iônico. Então, seus íons vão se dissolver, passando a ter mais partículas dissolvidas do que a de ureia, porque a concentração de ureia ela vai permanecer em 1,5. Já a concentração do NaCl vai ficar um pouco maior. Como assim, Derlon? Olha só, como nesse caso, as partículas aqui vão interagir solvatando esses íons. Olha só, então, NaOH, desculpa pessoal, é NaCl, tá? Então, eu vou ter uma partícula de sódio e uma partícula de hidroxila. Seguindo aqui o mesmo exemplo do NaCl. Eu estou colocando aqui o hidróxido de sódio para colocar como se fosse um exemplo do NaCl como um composto iônico, que é a mesma coisa que vai acontecer aqui. Se ela tem 1 mol inicial, vai ter 1 mol de Na, 1 mol de hidroxila. Então, no total de partículas, eu vou ter 3 mols dissolvidos nessa solução. Então, está aqui a diferença entre o NaOH,
o NaCl e a questão da ureia, porque a ureia é um composto molecular. Já o cloreto de sódio, o hidróxido de sódio, são compostos iônicos que vão sofrer ionização, tá? Então, pessoal, ficamos então com a alternativa E, o NaCl, tá? A diferença deles está explicada aí. Então, finalizando o nosso PET hoje, tá aí as referências bibliográficas com a fonte dos exercícios, tá? Estude em casa,